Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos para essa live chamado A Hora da Virada. A Hora da Virada com PUC, Pavimento Urbano de Concreto. Nosso encontro dessa noite, quero trazer para vocês que está aqui comigo oportunidade do mercado que mais cresce no Brasil. Você que está me acompanhando no Instagram, venha para o YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube, onde as coisas vão acontecer nessa noite. Se você está aqui comigo no Instagram, o link no YouTube dessa live está ali na bio. Porque é no YouTube que as coisas acontecem. Ali eu trouxe transparência, nós temos alguns vídeos nessa live. E essa live dessa noite eu quero apresentar para vocês uma grande virada que vai acontecer para 2026. Para você que trabalha com infraestrutura, seja ela de loteamento, de estrada, de rodovias, de estradas rurais, não importa a infraestrutura que você está trabalhando hoje, 2025, faltando um dia para nós entrarmos de 2026, se você trabalha com infraestrutura ou você é engenheiro que trabalha com projeto de infraestrutura, essa é uma grande oportunidade para você. E nessa live, nessa noite, o próprio nome já diz, é uma virada com pavimento urbano de concreto, a hora da virada. Estávamos ontem novamente numa live às 9 horas da manhã e que muito legal, as pessoas participando, as pessoas interagindo, de maneira que estão enxergando o mercado que está chegando para 2026 a toda. Tenho dito e eu não vou cansar de falar aqui nas minhas lives, nos meus criativos, que o grande problema do pavimento urbano de concreto, sabe o que é? Você que está aqui no YouTube, você que está aqui comigo no Instagram, é pessoas que têm esse conhecimento, que vão especializar nessa área. Porque o Brasil inteiro está carente de inovação. Mas não é reinventar a roda, não é isso. Nós que somos engenheiros ou trabalhamos com infraestrutura, somos empreendedores, não é reinventar a roda. Na realidade, a gente tem que buscar novas metodologias na aplicação do processo. E é aí que é a virada. É aí que o jogo começa a mudar. E essa live eu quero trazer para vocês a hora da virada. Então você que está aqui com o meu Instagram, vai para o canal do YouTube, porque ali as coisas vão acontecer. Você que está aqui comigo no Instagram, me diz que cidade que você está. Vamos interagir, vamos fazer um bate-papo nessa noite, porque eu quero trazer para vocês uma novidade, uma cultura que a gente carrega, de que quando você quer buscar novas oportunidades, você tem que sempre ir para um centro maior. E na realidade, nessa live eu quero trazer que a grande oportunidade está surgindo nas pequenas cidades, cidades de pequeno porte. E essa virada é a virada que vai acontecer, e com certeza vai acontecer aí no teu município. Me diz aí, pessoal, qual que é a cidade que você está nesse momento? Para vocês terem ideia, eu estou na cidade de Toledo, estado do Paraná. Quem não conhece, Toledo, ele está a mais ou menos 2 horas de Foz do Iguaçu, que é onde está a maior hidrelétrica do Brasil e do mundo. E nós estamos a umas 7 horas da nossa capital, Curitiba. Gostaria que você pudesse interagir comigo aqui. Que cidade que você está?
Será que aí aonde que você está hoje não está tendo uma grande oportunidade que você não está enxergando? Trabalhar com pavimento urbano de concreto, desde execução, desde elaboração de projeto, prospectar clientes. É a grande virada. A virada de 2026 vai ser o pavimento urbano de concreto. Muitas cidades estão adotando. Cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão tendo implantação também, inclusive até em Manaus, para vocês terem ideia, implantando o pavimento urbano de concreto. E são cidades de pequeno porte, abrindo oportunidade para engenheiro, para construtor, para pessoas que trabalham com infraestrutura. Vamos lá, pessoal. Que legal, John. Estou em Cianorte. Legal, John. John, eu vou te dizer para você que todas as características hoje, em termos de pavimento urbano de concreto, ele vai ser a revolução de 2026, porque ele atende a alguns princípios, que os principais princípios são economicidade, econômico, durável, tá? Atende o fluxo, a demanda da trafegabilidade e tem uma vida útil. Além de tudo, ser ambientalmente correto, devido aos materiais que são constituintes do pavimento urbano de concreto, que é o concreto. Muitas vezes nós temos aí o canteiro de obra e temos aí muito próximo uma concreteira. A maioria das vezes o cimento vem, que daí precisa pagar lá um transporte, mas que não depende diretamente do dólar em si. Diferente principalmente do asfalto, que o CAP se torna cada vez mais caro e muito mais a cadeia final, a ponta final paga sempre a conta, ou com um trabalho mal feito, tá? Porque hoje as prefeituras, os órgãos públicos têm ainda a consciência, aquela cultura que vamos lá só verificar a espessura do pavimento asfáltico e esquece de fazer os ensaios que as normas pedem para fazer, porque são caros os ensaios, e aí muitas vezes acaba o CAP sendo diluído e assim começa o jogo de entregar pavimentação que não atende um mínimo previsto em norma. O concreto já não tem isso. O concreto, se está lá especificado na carta traço, que é tantos quilos de cimento, quantidade de água, de agregado, você não atende. O concreto, já na primeira passagem de um veículo, quando a pessoa tenta não ser íntegro, não ter integridade naquilo que ele está entregando, já no primeiro veículo que passa lá já pode acontecer trincas, fissuras, quebras. E o concreto, ele tem essa dinâmica. A partir do momento que você dimensiona ele, está com ele de acordo com aquilo que foi feito, os ensaios e tudo mais, vai atender, e a durabilidade aí, estamos vendo aí case de sucesso aí no México, temos Paraguai, Argentina, já estão passando de 80 anos sem haver nenhuma manutenção. Então você pode imaginar, quando eu falo, que é o tema dessa live, quando eu digo que 2026 vai ser a hora da virada com o pavimento urbano de concreto, porque muitos municípios vão para essa linha. E por isso, você que está aqui comigo, ou você que vai assistir mais tarde essa live, eu quero que você enxergue. Não é simplesmente, eu não quero aqui trabalhar com vocês crenças, tá?
Não é simplesmente colocar uma roupa branca, amarela, pular ondinhas, comer uva, etc, etc. Não quero aqui. Eu quero dizer para vocês assim que nós estamos numa época de virada, de oportunidade. Tenho dito para os profissionais que estão me acompanhando nos meus criativos, na minha rede social. Grande parte dos profissionais estão indo para a construção civil e estão só enxergando, fazendo as mesmas coisas. E estão trabalhando pela quantidade. Participa de licitações, ganha 5, 6 projetos e muitas vezes esses 6, 5 projetos não consegue pagar suas contas mensais. E já o pavimento urbano de concreto está tendo aí um mercado muito amplo, mar azul, e é o tema dessa live. É o tema dessa live, a hora da virada. Então eu gostaria que você, John, legal, show de bola, continua. Só você já trabalha, John, com o pavimento urbano de concreto, está se iniciando? Você já está se iniciando no projeto? João Paulo, obrigado, que bom que você entrou nessa live, que bom que você... Só eu gostaria que vocês pudessem me interagir comigo aqui, para ver que cidade que vocês são, aonde que vocês estão, que município, que estado e qual que é a profissão de vocês. Vocês são engenheiros, são construtores, são dono de empreiteira, são dono de concreteira, porque aqui eu quero fazer essa live de uma maneira muito interativa, esse bate-papo, para nós sim eu conseguir colocar para vocês, pelo menos dar um norte, dar um direcionamento para você que está aqui comigo, para você olhar para esse mercado, essa oportunidade, para você aí no seu escritório, você o que você aí no teu escritório pode melhorar, você que trabalha com execução de infraestrutura, se você é da construção civil, é um ramo que está dando muita oportunidade para todos. A cadeia produtiva, ela é muito boa, ela é muito legal, ela está oferecendo muitas oportunidades. O que está faltando é profissionais capacitados que entendam do processo executivo, profissionais que façam bons projetos executivos, porque o grande segredo do pavimento urbano de concreto tem esses 2 pilares. Na realidade são 3 pilares. São 3 pilares do pavimento urbano de concreto, que é o projeto executivo bem feito, uma mão de obra capacitada e, logicamente, a prospecção de clientes. Como que se aborda o cliente? Porque eu acredito que a maioria das cidades brasileiras acontece loteamento. Nós temos prefeituras que estão lá sempre fazendo a mesma coisa, que é o asfalto, e a cada 2 anos estão fazendo remendo lá. Então o que acontece? Essa é uma grande oportunidade de oferecer o pavimento urbano de concreto. Quando a gente fala urbano, o próprio nome já diz, né? O pavimento urbano você pode aplicar ele em qualquer situações, tanto em estrada rural, como a avenida, como ruas, ele suporta. João, você qual é a tua profissão, João? Eu sou de Toledo, sou do estado do Paraná. Estou falando de Toledo, estado do Paraná. E hoje é época de virada, hoje é o dia da virada que eu quero trazer para vocês essa oportunidade. E vamos que vamos começar já a partir para a apresentação.
Quem está comigo no YouTube, seja bem-vindo. Você que está aqui no Insta, vai para o YouTube, porque ali tem a apresentação. No final eu tenho alguns filmes que eu trouxe de case de sucesso, principalmente um que é recente que nós executamos, um case de sucesso, onde o incorporador, a gente apresentou essa solução. Ele no começo ele havia ainda aquele velho costume do asfalto, a gente apresentou, convencemos ele, apresentamos custos e ele optou para sim fazer o pavimento urbano de concreto. Satisfeito, já vendeu todos os lotes no seu empreendimento. Por quê? Porque é uma novidade, porque ele tem N benefícios, entre os benefícios que ele não absorve calor, por ser com uma cor mais clara que o asfalto, ele não apresenta ilha de calor, então as pessoas que vão morar nesse loteamento ou nos loteamentos ou que vão fazer vizinhança ao loteamento. Legal, que legal, João. Massapê no Ceará, seja bem-vindo. Estamos aqui no oeste do Paraná, sul do Brasil. E como eu estava comentando, então até os moradores que são lindeiros ficam satisfeitos, porque, primeiro, não tem essas ilhas de calor. Quem teve a oportunidade nessa variação de temperatura grande que está o Brasil, por exemplo, nossa região aqui que é sul, nós temos temperaturas baixas, relativamente baixas, mas nós estamos chegando aí a 35, 38 graus. Então o bafo quente do asfalto é muito grande que vem para dentro das casas, tá? Tanto é que as crianças já não brincam mais na rua como antigamente, porque o asfalto está muito quente, temperatura alta, e o concreto não. O concreto ele já, com a sua tonalidade clara, ele reflete mais, 30% ele reflete da luz. Então ele não forma ilha de calor. Temos estudo que chega a 5 a 10 graus menos quando você mede a temperatura no asfalto e mede a temperatura no concreto, um do lado do outro, já apresenta esse gradiente de temperatura. Então vamos lá, vamos já dessa nossa primeira conversa, vamos tocar ficha para que o nosso tema dessa noite eu consiga levar para você. Eu consigo apresentar para você que está aqui comigo nas minhas redes sociais. Então o tema de hoje é: por que a falta de inovação impede crescimento dos empreendedores no interior? Já faço essa pergunta, deixo essa pergunta, porque eu quero que você nessa noite, junto comigo, nós possamos fazer uma reflexão do que você fez em 2025 e como nós podemos projetar dentro dessa virada com pavimento urbano de concreto já para 2026. Porque já está logo ali, 2026 já está ali. Ou nós vamos continuar repetindo padrões, e aí a própria pergunta: por que a falta de inovação impede crescimento dos empreendedores no interior? Quando eu falo empreendedores, estou falando lá de dono de empreiteira, estou falando engenheiro, estou falando lá executor. E você que está aqui comigo, que está chegando a primeira vez, não tem acompanhado as minhas redes sociais, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Jair Marcelino, há 29 anos engenheiro civil, trabalhando com infraestrutura, especialista em infraestrutura, tanto rodoviária como urbana. É por isso que eu tive contato a esse pavimento urbano de concreto, construindo, fazendo projeto, e por isso eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês que estão aqui comigo. E aí vem o seguinte, uma outra pergunta:
que nós vamos estar fazendo pergunta e vamos estar conversando, fazendo esse bate-pronto aqui. O que significa não inovar no mercado de infraestrutura no interior? Primeiramente, o que é não inovar? Porque o que significa não inovar no mercado de infraestrutura no interior? Primeiro é repetir padrões. Primeiro é fazer muito e ganhar pouco. Porque você está no meio de uma concorrência alta. Você imagina, independente do que você faz hoje, se você está fazendo o que todos estão fazendo, primeira coisa que o cliente começa a observar são preços. Ele vai buscar preço no mercado. Você já teve alguma situação que você fez 4, 5 orçamentos e quantas pessoas voltaram para pelo menos pedir, olha, eu quero que você faça, mas dá um descontinho? Você já passou por essa situação? Se você já passou por essa situação, está na hora de inovar. Porque quando você vai buscar inovação, uma das coisas que vai acontecer é você ser referência. E aí outra pergunta que eu deixo aqui com vocês: por que tantos profissionais empreendedores continuam fazendo mais do mesmo? Porque o tempo nosso parece que é tão curto, né? Poxa, se tu levanta de manhã, você vai para o trabalho, você vai desenvolver aquilo que você foi chamado para terminar, para trabalhar, e de repente você não coloca na sua agenda buscar novos conhecimentos. E hoje, por exemplo, como que eu estou aqui falando, por exemplo, ali com o João? É lá do norte do país. Devido a essa facilidade da internet. Hoje está muito fácil nós buscarmos conhecimento. E tem. Basta a gente querer. Por isso que essa pergunta é muito, muito importante de nós olharmos para ela. Por que tantos profissionais e empreendedores continuam fazendo mais do mesmo? Não busca inovação. O que acontece? A briga, a disputa é por preço. E eu vejo, meu dia a dia aqui, eu trabalho no campo de batalha. Então eu vejo quando nós estamos abrindo ali uma oportunidade para um empresário, um empreendedor que está se fazendo pavimento urbano de concreto na infraestrutura, ele coloca o preço dele. Por quê? Porque na conta final, só para vocês terem ideia, eu vou estar fazendo mais live sobre isso, mas só para a gente abrir esse leque, só para vocês terem ideia, o nosso cliente, o nosso possível cliente, quando você chega, mostra para ele ali as vantagens do pavimento urbano de concreto, ele vai olhar qual que é o custo com relação ao asfalto. E eu já vou te dizer aqui uma crença limitante, que lá atrás se tinha que o concreto era mais caro. Na época, lá atrás sim, hoje não. Hoje, depende de situações e situações, o concreto chega a 10% até mais barato que o asfalto. E sem contar que quando você fala em manutenção, aí foi. Tivemos algum caso muito próximo da minha cidade que simplesmente 6 meses da infraestrutura concluída, já teve a primeira intervenção para fazer conserto. Logicamente que quando você pensa em fazer um conserto de um asfalto, você tem que pensar que não é aquela
aquela base simples, né? Você tem que levar equipamento pesado e tudo mais. Só a mobilização e desmobilização do equipamento é muito caro. Então, se você fazer vamos dizer, você vai fazer uma manutenção num pavimento urbano de concreto, daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos, o que você vai precisar? Você vai precisar lá do traço que foi utilizado, o concreto que foi utilizado, quanto de cimento, quanto de areia, quanto de pedra, né? Qual a quantidade de água, qual que é o traço que foi utilizado na época. Você pode pegar uma bitorneira e pegar um carrinho de pedreiro e ir lá consertar, porque nós estamos falando de conserto de pavimento urbano de concreto de maneira pontual, ó. São placas. Quando acontece um defeito na placa, é no canto da placa. Então você pode optar por um método destrutivo, cortar toda a placa, ou você pode só fazer o conserto pontual. Mas é motivo de uma outra live. Só estou trazendo aqui de uma maneira para você estar sim motivado para entrar 2026, olhar para esse movimento chamado pavimento urbano de concreto. Quais as consequências para quem nunca busca novidade ou melhorias? Eu já falei disso, né? Quem não vai em busca de melhoria, de inovação, de novidades, seja você engenheiro, seja você construtor, seja você que trabalha como incorporador, não importa como você faz, você sempre está fazendo a mesma coisa, sempre não está buscando novidades ou melhoria, você vai estar competindo com preço. Você que é incorporadora, você faz olha, nós tivemos no caso real, um case de sucesso, que do lado foi feito asfalto e do outro foi feito concreto. O incorporador vendeu todo o loteamento de concreto, e do asfalto não foram vendidos na mesma velocidade que do concreto. Por quê? Porque você imagina um marketing que você pode usar, um incorporador pode usar para vender a imagem do pavimento urbano de concreto contra uma imagem do asfalto. Ok? Então, as consequências para quem nunca busca novidades ou melhorias vai ter uma concorrência alta. Não vai entrar no mercado somente dizer eu sou o melhor, mas o melhor fazendo a mesma coisa. Ou o mercado vai dizer para você, vai e se especializa. Vai, se especializa. Quando você se especializar, faça um comparativo aqui, já que nós estamos trocando uma conversa, hoje é uma conversa, é como fosse um médico, tá? Quando você tem um problema específico, você vai num especialista, e aquele especialista vai cobrar X pela consulta. A ideia é isso. Quando você se torna especialista no que você faz, aí sim, as consequências são muito boas e você se torna referência. Porque inovar é a chave para se destacar e ganhar contratos no interior e cidades pequenas. Cidades pequenas, quando eu falo cidades pequenas, eu quero referir cidades de pequeno porte. Por que inovar é a chave? Porque é o seguinte, você imagina que você tem um escritório lá, você se especializou, você tem oportunidade de você aprimorar o teu conhecimento buscando essa nova tecnologia. Você tem essa tecnologia. Você sabe montar projeto, você sabe execução, você sabe vender para o teu cliente. O teu escritório, com certeza, vai ser requisitado. Você vai ter a oportunidade de chegar para o teu possível cliente e mostrar para ele que o pavimento urbano de concreto, o pavimento de concreto pode ser mais barato ou igual. Nesse momento, você ganhou um cliente. Mas quando você fala que o cara está economizando, nós não estamos falando aqui economizar 10 mil, 15 mil. Vocês têm uma ideia do que custa uma infraestrutura de um loteamento. Ou seja,
não só loteamento, vai se fazer uma estrada rural, por exemplo, quanto que custa a infraestrutura fazendo asfalto? Quando você faz concreto. Então, nós estamos falando de custo bem pesado dentro da infraestrutura, o coeficiente de influência alto. Então, quando você leva uma solução, uma economia, então quando você fala, eu vou te cobrar o projeto e vou te cobrar ainda o assessoramento, vou acompanhar a obra e vou te cobrar esse acompanhamento técnico, ele vai te pagar. Porque ele já está ganhando. Primeiro, ele já está ganhando na durabilidade, na resistência. Ele sabe que legalmente, no Brasil, você tem 5 anos que você tem que dar a garantia. Mas ele sabe que ele não vai se incomodar. Não vai passar 5 anos independente de veículo que passa ali. O concreto aguenta. Porque quando a gente trabalha com concreto e dimensiona o pavimento, a gente sempre vai trabalhar com um eixo padrão. Quem não é engenheiro, quem é engenheiro, imagine aquele N lá, o número padrão de repetições do padrão de eixo padrão do DENIT. Então é aquilo ali que vai ser trabalhado. Então o concreto ele é muito bom com relação à durabilidade e tudo isso você vai poder levar ao teu possível cliente. Então você imagina o porquê inovar é a chave de cidades de pequeno porte. Por que cidades de pequeno porte? Eu tenho trazido isso porque que é a época da virada. Porque muitas vezes, como eu falei inicialmente, a gente vai para uma cidade grande, maior, para buscar a oportunidade. Às vezes, a oportunidade está no lado da nossa casa. O ouro está aí do teu lado. E aí? Você só precisa ter a ferramenta. Sabe aquela história? Que o cara estava escavando e resolveu vender, porque não estava encontrando ouro. A pessoa foi lá, contratou um geotécnico, um geólogo, e falou... E descobriu que faltava 1 metro para chegar na mina de ouro. E que tal você não pode se pensar para o ano de 2026 e ir atrás de conhecimento? E eu tenho comigo o seguinte, esse ano que está entrando, eu estou assumindo um compromisso aqui, quem está aqui comigo, que eu vou dar o meu melhor, a minha energia, para transformar as pessoas aonde que você estiver, para você ser um agente transformador. Como lá atrás eu tive mentores, hoje eu quero ser o teu mentor para que você possa começar a trabalhar com pavimento urbano de concreto aí no teu município. Porque eu sei que atrás de você, se você não é casado, você tem uma família, você tem filhos, cara, você quer dar o teu melhor. E você, cara, chega agora no final do ano, o que você fez de diferente? Qual as possibilidades? Se 2026, você com essa tecnologia, com essa técnica, tenho certeza que você vai ter N possibilidades de contribuir com você mesmo, para o teu crescimento, crescimento da tua família. Então são oportunidades. É como eu falei no início dessa live. É a hora da virada. É a hora da virada com pavimento urbano de concreto. Amanhã é o último dia de 2025. E como que você quer chegar em 2026? Fizeram um estudo, aqui só para trazer um dado, foi feito um estudo que todos fazem no dia 1º de janeiro, muitas promessas, muitos sonhos. Passou o carnaval, 80% já desistiram. E quando chega próximo a novembro, 15% já desistiram. E que chegam no final, somente 5%. Eu quero acreditar aqui, que você que está aqui comigo, que está dando o teu bem maior que é teu tempo para mim, de você estar me escutando. Eu quero acreditar que você seja esse 5%. Que você seja esse 5%. Porque 2026 vai ser realmente o ano da virada. Para quem trabalha com infraestrutura, para quem é engenheiro, para quem é incorporador, para quem trabalha em prefeitura, que quer aplicar ou quer concreteira,
vai ser o ano da virada. Por quê? Porque esse é o boom que está acontecendo. E isso vai fazer toda a diferença. E aí vem uma outra pergunta ainda. Como pequenas mudanças inovadoras podem multiplicar resultados? Primeira coisa que eu trago aqui para vocês, primeiro, a mentalidade. Vocês têm que mudar primeiro a mentalidade, cultura, acreditar que sempre foi feito o mesmo. Sabe por quê? Que uma das coisas, você que está aqui comigo, você sabia que uma das coisas mais complicadas de se trabalhar e que a gente tem que resolver é que a pessoa pergunta assim, mas por que ninguém faz concreto? Por que todo mundo está fazendo asfalto? Exatamente isso. Porque geralmente nas cidades onde que a gente está indo oferecer e divulgar essa tecnologia, exatamente, sempre foi feito o mesmo. Sempre o asfalto. E sempre é interessante, se criou a cultura de que aquele asfalto a cada 2 anos precisa fazer um reparo e está tudo certo. Entendeu? É questão cultural. Agora no concreto, você imagina você fazer um concreto e pensar que só daqui 30, daqui 20, 40, 50 anos fazer uma intervenção. E aí? Entende? Então são coisas assim que são pequenas mudanças inovadoras que podem multiplicar resultados. Só que essa mudança tem que começar hoje. Amanhã, a partir do momento que virar o ano, tem que virar a chave da tua cabeça. Simples assim. Sempre fez assim, você não pode, perdão pela palavra, não vai de acordo com a manada tá indo. Se você chega, esse ano acho que formou 145 mil engenheiros. A maioria deles estão indo para a construção civil. A maioria. Acho que 99% está indo na construção civil. Ou seja, tudo está indo para esse ritmo. Agora, você toma a decisão qual o ritmo que você é. Por quê? Porque são nas pequenas mudanças. Você não pode dizer assim, a partir da manhã eu mudei. Não, são pequenas. Amanhã começa a olhar, poxa, eu vi lá um criativo, uma live que fala sobre pavimento urbano de concreto. Participa. Olha, eu estou entregando aqui no meu canal, você que está chegando aqui, tem ali o meu canal do YouTube, tem muitos vídeos ali que eu ensino, eu entrego mesmo. Eu quero transformar as pessoas. Então tem vários vídeos ensinando como fazer o passo a passo. Vendo curso também, sim, claro. Tá? Tudo que Deus me deu de graça, eu te dou de graça. Não tem problema nenhum. Só que os peixes maiores estão mais fundo. E nós precisamos aprofundar mais esse conhecimento. Por quê? Porque eu quero que você seja transformado para você realmente, 2026, ter conhecimento de chegar para um prefeito, de chegar para uma incorporadora, de você chegar para uma empreiteira, uma construtora, fazer parceria. Você sabia que outro fator com uma crença, até uma crença limitante, saber que o pavimento urbano de concreto precisa equipamentos pesados e caros? Não. É muito tranquilo. Para fazer o pavimento urbano de concreto, você quer começar? Você vai ali numa loja que tem ferramenta que faz locação para materiais, para equipamentos, para materiais de construção. A maioria você vai encontrar ali. Você não precisa começar investindo. O que você precisa investir mesmo é em conhecimento. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Como pequenas mudanças inovadoras podem multiplicar resultados? Então, se você primeiro, agora 2026, começa a investir em conhecimento, porque daí você já vai ter acesso às técnicas efetivas como executa um pavimento urbano de concreto com excelência. Você já vai ter acesso a isso. Lá, no momento que você vai querer executar, você não precisa fazer investimento. Você precisa treinar uma boa equipe, pessoas treinadas lá para o campo, onde
vai estar acontecendo a concretagem. Você treinou ela? Ótimo. Os equipamentos você loca tudo. Na primeira que você já fez, na segunda você já começa a investir em equipamentos. Na terceira, quarta, aí, cara, vai faltar gente. Vai faltar gente. Te falo para você, falta gente para executar. Falta gente para você montar, ou seja, no sentido de você ter tanto trabalho e você ser referência, que você vai começar a criar uma agenda e cronograma, dizer, ó, essa obra eu só posso começar daqui X meses. Isso pode acontecer e vai acontecer. Aqui outra pergunta que eu trago para vocês é: por que empreendedores que inovam conquistam obras melhores e mais reconhecidas? A partir do momento que você começa a sair fora do fluxo, você começa a ir no teu município executar pavimento urbano de concreto, o que vai acontecer? Você vai ser referência. O preço está igual ao asfalto, já colocado todos os encargos, lucro e tudo mais. O que acontece? Você vai ser referência. Você vai estar colocando o teu preço. Vejo aqui a maioria das pessoas que estão comigo aqui, a maioria das cidades que vocês estão hoje aí, poucas ou a minoria está fazendo pavimento urbano de concreto. Então você se torna referência. Se tornou referência, o preço, você coloca o preço que você precisa ganhar, com certeza, e o outro pessoal que continua fazendo o mesmo, está onde? Está brigando por preço. Ou ele começa a trabalhar não utilizando integridade, ele vai economizar ou no material, tá? Porque você imagina se você compra o CAP, se você vai comprar numa refinaria, tá? É o mesmo preço do teu concorrente. Então aonde que está o jogo? O jogo muitas vezes está ali, ou na entrega daquele pavimento, da qualidade ou não vou entrar no mérito aqui, mas o que acontece? Você com pavimento urbano de concreto, você é o único que vai estar fazendo aí no teu município. Por isso que vem essa pergunta: por que os empreendedores que inovam conquistam obras melhores e mais reconhecidas? Porque pelo fato que o pavimento urbano de concreto, por si só, ele já é uma baita propaganda, sem você falar muito. Basta você chegar naquele possível potencial cliente. A pergunta essa live é muito pergunta, né? Por quê? Porque nós estamos aqui numa troca de conversa, tá? Tô aqui no YouTube, ao vivo. Quero agradecer você que está aqui comigo. Você que está aqui nas outras redes sociais, muito obrigado. Você que está no Instagram. Quem está no Instagram não está vendo, eu estou trabalhando com tela aqui. No final eu vou estar aparecendo, vai estar aparecendo o vídeo, um loteamento, um case de sucesso que a gente executou. E exatamente à noite eu coloquei, nós filmamos lá à noite, exatamente para vocês verem a diferença, que uma das vantagens do pavimento urbano de concreto, ele reflete mais a luz. Então os postes, tá, que é colocado para iluminar as ruas, ou você pode distanciar eles, ou você pode diminuir a potência das lâmpadas. Ou o loteador está ganha, porque ele não precisa toda aquela demanda da potência da luminária e o distanciamento do poste, ele ganha com isso. Então os fatores com relação ao pavimento urbano de concreto acaba se falando por si só. O que acontece com quem não inova? É fazer tudo que todos fazem. Infelizmente. Se você não inovar, você
não buscar inovação, como eu estava falando anteriormente, você não precisa reinventar a roda. Mas se você não inovar para o ano de 2026, você vai ter que entrar numa situação que nós chamamos de concorrência. E aí é preço, meu amigo. Aí é preço. Aí, se você trabalha 6 horas, 8 horas, com certeza você vai ter que colocar para a tua conta aí mais 2 horas. Se você que não quiser crescer, não quiser melhorar o teu poder aquisitivo, você ou vai inovar, ou vai continuar fazendo a mesma coisa e vai ter que brigar com mais gente. Basta quem trabalha com licitação sabe disso. Hoje, o processo licitatório do poder público é tudo via pregão. Então tem engenheiro que participa de projeto que é de outra ponta do Brasil, está pegando projeto tudo que é canto. E preço está caindo. E pavimento urbano de concreto? Não tem. Não tem. Não tem pessoas capacitadas. Não tem pessoas capacitadas, não tem pessoas que estão tão habilitadas para entrar hoje nesse mercado que mais cresce no Brasil. Por isso é o tema dessa live, a virada com o pavimento urbano de concreto. E quem não inovar nesse ano de 2026 pode ter certeza que vai ter que colocar mais horas na sua conta, aí no seu escritório, para você cumprir a teu lado financeiro. Estou falando aqui de uma forma muito clara para que a oportunidade está acontecendo e vai acontecer. E se você for o primeiro, quem vem depois é cópia. Se você faz hoje, se você entra no mercado hoje, você é o primeiro. Você começa a ser o melhor e se destacar nesse mercado e ser referência. Aqui veio para mim. Então veja bem aqui, estão perguntando aqui no Instagram, legal. Pessoal, pode interagir, tá? Aqui você dando o teu tempo, nós vamos ficar aqui respondendo. Logicamente que a minha equipe aqui já começou a olhar torto para mim, né? Porque nós já estamos fechando aqui, deixa eu ver quantos minutos nós estamos. 54 minutos de live já. Mas vamos lá. Perguntou aqui, nós temos case de sucesso sobre o concreto, que é assim. Nós tivemos já feito concreto em torno de 12 centímetros de concreto, tá? Simplesmente o concreto é que quem absolvia as cargas na flexão era brita 2, tá? Não foi utilizado aqui outra questão de crença de que o pavimento urbano de concreto vai ferro somente nas placas que não têm formas retangulares, ok? Quem está comigo na minha turma exclusiva, quem adquiriu mês passado o curso, está comigo, a gente desbruçou em cima de todas as normativas que fala e comprova que não precisa de ferro. O pavimento urbano de concreto, tá? Ele só vai tela, inclusive, tela armada, somente nas placas que não tem forma geométrica regular. Todas as formas irregulares você tem que colocar uma armadura de pele, que a gente chama, para evitar algum tipo de fissura, ok? Então a espessura, em média, nós utilizamos lá 12 centímetros, mas muito em função dos ensaios do solo, tá? O dimensionamento é em função do solo, tá? Dos ensaios do solo, e a trafegabilidade em cima dele, em cima do concreto, tá? Por exemplo, uma rodovia, aí você sempre melhora
a questão do concreto. O concreto que vai para o pavimento urbano de concreto, ele não é o concreto que você utiliza na construção civil, tá? Ele precisa ter umas características importantes, como a flexão. Porque o concreto que vai para o pavimento urbano de concreto, para pavimentação, ele tem que ter uma flexão. E a flexão ela é contribuída por brita 2. E o último que a gente executou, nós utilizamos a macrofibra, tá? E chegamos a 10 centímetros. Por que nós utilizamos a macrofibra? Porque o solo não era um solo tão muito bom assim. Para não dar uma espessura grande, nós colocamos a macrofibra e nós ainda ficou econômico, ficou mais barato que o asfalto no loteamento. Inclusive tinha avenida com alto trânsito e a gente utilizou a macrofibra. Então, vamos continuar e sempre lembrando assim, se é um assunto que te interessa, é um assunto que faz todo sentido para você, para vocês que estão aqui comigo, entra aqui no meu canal do YouTube, o link está na bio, me acompanhe aqui nas minhas redes sociais. Sempre estou trazendo aqui um case de sucesso, um conteúdo assim que fala sobre essa matéria, sabe? Sobre o pavimento urbano de concreto. E é meu dia a dia aqui no escritório, a gente está trazendo conhecimento, a gente aplicou todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses 29 anos. A gente aplicou, a gente aplica, a gente traz. Ao mês passado a gente estava executando esse pavimento urbano de concreto com macrofibra. A gente disponibilizou link para o pessoal acompanhar ao vivo como que acontece ali, para realmente você sentir os bastidores, sabe, ali, a coisa acontecendo, né? Porque uma coisa é você aplicar o concreto dentro de um barracão, de um ambiente totalmente controlado. Outra coisa é você aplicar o concreto onde a umidade relativa do ar, você começa de manhã, ela tá X, hora do almoço ela tá Y, e começo da tarde ela mudou totalmente. Ela tá lá 18, 15%. E além de tudo isso, o sol chegando, começa a trabalhar com temperatura, daqui a pouco começa a chegar vento. E aí você tem que saber as técnicas dessa evolução. E lembrando, só um detalhezinho aqui, a título de curiosidade, a fase do concreto, quando o concreto está no estágio de dormência, você molda ele do jeito que você quer. Mas se ele entra já início de cura, início de pega, toma cuidado. Porque o concreto nada mais é do que uma reação química, exotérmica. Quando ele começa assim, a acontecer ali a reação química, e naquele momento você está num ambiente, temperatura alta, umidade relativa do ar baixa, tá? E vento, aí você tem que ter as técnicas sim para poder aplicar ali, para evitar alguma dissabores de uma patologia. Mas tudo isso é bem tranquilo. Por quê? Porque isso aí é um ambiente que, se você tem o conhecimento técnico, a hora que isso você estiver passando ali no teu canteiro de obra, é bem tranquilo de se trabalhar. Desde cura química, cura úmida. Mas aí a gente vai estar falando em lives mais adiante aqui nesse canal sobre temas, sobre esses temas específicos. Que bom que você está aqui comigo nessa noite. Poder enxergar essa possibilidade, esse mercado que vai ser sim, 2026 vai ser o boom. E um case de sucesso que eu quero trazer para vocês aqui. Quem está no canal do YouTube vai ter a oportunidade de assistir. Também vai ficar gravada essa live, vai ficar lá no canal do YouTube. Então aqui eu vou apresentar o loteamento
que nós fizemos, penúltimo loteamento onde nós fizemos sem a macrofibra, somente o concreto, e mostrando para vocês o que efetivamente acontece quando você faz o pavimento urbano de concreto concluído, desde a sinalização horizontal, vertical, iluminação e à noite. Então, pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Instagram, depois corre lá e assista. Vou colocar e está acontecendo. A imagem aqui que está aparecendo é o loteamento, visão aérea. Está acontecendo lá no canal do YouTube, pessoal. Vídeo do loteamento pronto. Você que nunca viu ou simplesmente conhece pela passando por rodovia, agora está à noite. Olha como está iluminado, totalmente iluminado. O que está mais escuro é o asfalto, tá? Também as mesmas iluminação. O pessoal agora está tendo a oportunidade de ver. O pessoal, a mão de obra, vocês veem, a mão de obra é muito tranquila, não depende de mão de obra tão cara assim. E aí vem a outra pergunta. Mas inovar é arriscado? E se der errado? Primeiramente, nós temos que tirar uma questão cultural. Fazer erros e tentativas. Eu acho que isso aí, tira isso, risca isso do teu vocabulário, da tua agenda. Para o ano 2026, risca isso, tira fora isso. Não se pode, principalmente quem está olhando para esse mercado e que quer entrar nesse mercado, não vai lá fazer por tentativas e erros. E esqueça disso. Por quê? Porque se você não buscar o conhecimento primeiro, ter o conhecimento técnico, for lá querer aprender no campo de batalha, o concreto tem alguns princípios. É como eu falei anteriormente. Enquanto o concreto está no estágio de dormência, você molda ele. Ele inicia a cura, terminou metade da cura, 3, 4. Que momento que você faz os cortes da junta? Qualquer momento que você atrasa isso, vai aparecer patologia no pavimento. E aí você precisa ter o conhecimento técnico para exatamente você aplicar lá o passo a passo. E posso garantir com 100% de certeza. Se você aplicar o método passo a passo, você vai chegar numa execução de excelência. Não tem como não chegar. Você vai chegar. É garantido que você vai chegar até lá. Mas não vai por tentativas e erros. Não vai, porque aí você vai tomar prejuízo. Você vai fazer com que o teu possível cliente não vai adotar lá na obra mais e não vai querer mais. Porque depois, para corrigir essas patologias, e nós vamos falar também o ano que vem muito disso, como consertar quando aparecer e tudo, mas tem patologia que você vai ter que usar o método destrutivo. E aí começa a vir algumas problemáticas se você não tem a técnica, o passo a passo, para que primeiro evite isso. Tá? E se acontecer, você possa consertar bem tranquilo, sem nenhum problema. Mas não vai no erro e tentativa. Executa, vamos ver o que deu. Deu certo? Não. Aplique o passo a passo. E aonde que está o passo a passo? Aonde que você vai encontrar? Você vai encontrar uma das pessoas comprometidas com você, está aqui na tua frente, dizendo: ano que vem é a época da virada com pavimento urbano de concreto. Basta você estar aqui comigo, você consumir os conteúdos, participar aqui comigo nas lives, e aí, com certeza, você vai chegar no ponto de dizer: eu preciso aprofundar mais, eu preciso sair da superfície, eu preciso buscar mais conhecimento dentro aqui na minha plataforma, para você realmente aprender a tocar uma obra grande, de você fazer sim pavimento urbano de concreto lá, de grande porte, de você enfrentar a cada instante
mudança de temperatura, de você fazer o que precisa ser feito lá em loco. E o que os concorrentes estão fazendo hoje? Imagine, nós estamos aqui nas nossas outras redes sociais, nós estamos aqui 55 pessoas. Que bom que você está aqui. E a pergunta é, o que os concorrentes estão fazendo? A pergunta, o que eles estão fazendo? Primeiro, eles estão apostando no mesmo, certo? Fazendo a mesma coisa. Outro, ponto 2, ignorando novas tendências e técnicas mais eficientes. E outra, confundindo inovação com risco desnecessários. A partir do momento que os teus concorrentes estão lá sempre fazendo o mesmo, aplicando a mesma técnica, a melhora comprando máquinas para aplicar o pavimento, seja ele semiflexível, flexível, CBUQ, seja qual for, ele acaba comprando equipamento para quê? Para melhorar a aplicação. Mas ele não teve o quê? A inovação de conhecimento, de fazer aplicar nova tecnologia. E aí, se você estiver inserido nesse mercado, está na hora de você mudar. Ou você, se você já tem uma empresa e você está olhando para o pavimento urbano de concreto, nada impede de você ter os dois ou você ir somente pro concreto. Nada impede. Porque o concreto ele é muito simples, a equipe. Tá? A equipe de você montar. Não demanda de equipes grandes. Precisa sim. A equipe tem que estar capacitada. A equipe ela tem que estar unida. Ela tem que cada um, quando ir a campo, cada um saber o que precisa ser feito. Isso sim. O treinamento de equipe tem que ter. E o case de sucesso que eu trouxe hoje? O que o Edemar Imóveis Imobiliária, nós levamos lá o concreto para ele, ele sempre executou, ele tem 26 anos de empresa, fazendo muitos loteamentos. Hoje ele está com 10 loteamentos sendo abertos e nós levamos para ele o pavimento urbano de concreto. E o que o Edemar Imóveis fez para se destacar na região? Ele não está usando mais asfalto, ele está usando concreto. Buscou, o que ele fez, para vocês terem ideia, buscou métodos economicamente, tecnicamente comprovados. Case de sucesso, México, 80 anos. Primeiro concreto que foi feito nos Estados Unidos, 128 anos. Temos case aqui da Argentina. Temos case no Brasil. Temos sim. Temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos case de sucesso. Ele foi, ele buscou, ele olhou para essa tecnologia. Testou inovação em projetos pilotos, com controle e segurança. Quando nós fomos executar para ele, nós acompanhamos desde do concreto, sendo lá na concreteira, sendo elaborado, com o tempo de rotação do tambor que precisa. A gente orientou a concreteira, desde o deslocamento da concreteira até a obra, o descarregamento. Nós testamos tudo, passo a passo. Executou com excelência, garantindo a qualidade. E ainda, só para vocês terem ideia, depois que passou 28 dias do concreto lá, pronto, aberto ao trânsito, pessoal construindo, um morador comprou um lote, construiu. E ele tinha carreta, tem carreta, um bitrem. Sabe onde que entrou esse bitrem? No loteamento, no concreto. Não aconteceu nada e está até hoje lá funcionando perfeitamente.
e esse bitrem entra carregado, porque esse loteamento que nós fizemos fica muito próximo à saída para uma rodovia. Então, quando ele chega, ele encosta lá no terreno, lá na rua, para continuar a viagem. Será que o asfalto iria aguentar? Será? Uma carga pontual, parada? Concreto está lá. Só lembrando para vocês que estão aqui comigo, para a gente falar um pouquinho da diferença da distribuição da carga, que o asfalto trabalha de maneira pontual. O rodado, o eixo para sobre o revestimento, o asfalto, e o que suporta a carga são aquelas camadas que você vê quando você vê lá a execução de um asfalto, tem lá a camada, os agregados. Então o asfalto trabalha com carga pontual e o concreto trabalha como fosse uma carga distribuída. Cada placa distribui de maneira uniforme toda aquela carga que está colocada em cima da placa distribui de maneira uniforme para toda a base. Por isso que nós temos base muito pequenas, tá? E nós temos placa de concreto também pouca espessa, né? Pouco. Por quê? Porque quando você trabalha com a trafegabilidade, você dimensiona a espessura, você dimensiona a base e você chega numa base ideal que vai atender aquela demanda que você previu no teu projeto. Pessoal, estamos chegando ali a 1h13 de live. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você chegou aqui comigo. E pessoal, para resumir essa aula, a falta de inovação é o maior obstáculo para quem quer crescer no mercado de infraestrutura na cidade de pequeno porte. Eu digo para vocês assim que quem começou a trabalhar nessa área, seja através de elaboração de projeto, execução, não se arrepende de ter entrado. Como eu falei desde o início dessa live, a grande problemática que está acontecendo é profissionais que não estão capacitados, que não foram atrás de conhecimento, e aí a grande oportunidade dessa virada. Por isso que, faltando aí um dia para terminar 2025, quero trazer para vocês, e trouxe para vocês essa live para mostrar para vocês que o campo da infraestrutura, se você não quer lá executar, mas quer trabalhar em escritório, tem também. Você quer montar equipe, se quer montar parceria, tudo tá mar azul. Tudo tá mar azul. Oportunidade. E não tá na cidade grande, tá aí no teu lado, tá aí na tua cidade, tá? Com certeza, você amanhã pegar o carro, você sair, você possivelmente vai ter oportunidade de ver loteamento sendo feito, cidade crescendo, ampliando a parte urbana. Por que não colocar um pavimento urbano de concreto ali? E ainda, o teu município, você já foi na estrada rural no teu município? Qual o tipo de pavimento que é? Será que os políticos aí no teu município, talvez eles tendo acesso a essa tecnologia e esse conhecimento, não poderia estar aplicando o pavimento urbano de concreto? Porque ela gera, eu vou dizer para você, ela gera emprego, tá? Gera imposto para o município. Grande parte da mão de obra é local, os equipamentos são locais, tá? E é como eu falei, a única material que vem de fora é o cimento, tá? É o cimento. O restante é muito próximo do município, muito próximo aí do local da obra. Então tem muita oportunidade, muita oportunidade. Por isso eu deixo aqui, você que está aqui comigo, eu deixo para vocês aqui esse convite, que vocês
possam 2026 olhar para essa virada, porque vai acontecer. 2026 vai ser o ano de ser muitos municípios acontecerem o pavimento urbano de concreto. Por isso, se você está procurando um mentor que quer levar conhecimento, continua aqui comigo. Quero sim, 2026, se comprometer com você, de estar aqui dando o meu máximo para que você possa aplicar aí no teu município. Porque eu sei que eu vou estar transformando pessoas. E lá no final de 2026, quero ouvir a tua opinião, o teu depoimento, que você transformou a tua vida e a vida da tua família. O tão sonhado viagem que você quis, conquistar bens materiais que você quis, ajudar as pessoas que você queria ajudar, você conseguiu através de uma inovação que você começou a aplicar aí no teu município, aí na tua região. Pessoal, obrigado por você estar aqui comigo. Foi assim sensacional a noite de hoje estar aqui junto contigo, a tua audiência. E amanhã, às 9 horas, eu estou fazendo uma outra live que é Bom Dia Inovador. E eu quero toda segunda, quarta e sexta. Sempre eu estou trazendo temas voltados para esse ecossistema chamado pavimento urbano de concreto. Então amanhã às 9 horas estarei ali. Vou abrir o canal aí no Instagram e trocando mais ideias com relação a pavimento urbano de concreto. Sempre trazendo um case de sucesso, sempre trazendo um detalhezinho para você fazer a diferença no ano de 2026. Pessoal, obrigado, valeu. Daí compartilhe de repente essa live com quem você quer que escute, um parceiro teu, alguém que você conheça, que realmente quer fazer a diferença de 2026. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal do YouTube, do Instagram, das outras redes sociais. Valeu, obrigado. Até amanhã às 9 horas. Abraço, tchau.